Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Nós iremos realizar a oração para Deus fazer um milagre na sua família. Talvez a sua família, o seu familiar, está precisando de um milagre. Às vezes é um milagre de libertação, às vezes a libertação de um vício, de um problema, às vezes é um milagre financeiro que o seu familiar está precisando. Às vezes é um milagre da cura. Você tem o seu familiar doente. É um milagre no casamento. O seu casamento não anda bem. É um milagre na vida dos filhos, dos netos, dos pais, dos irmãos. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de milagres que ele fez na vida dos familiares. A Bíblia fala de um homem que a filha dele estava muito doente e ele foi buscar Jesus. O nome deste homem era Jairo. Quando Jesus chegou na casa deste homem, a filha dele já havia falecido. Todo mundo estava triste. Todo mundo estava lá chorando. Jesus entrou lá na casa, tocou na filha e chamou ela. E ela voltou à vida. Então, Jesus fez um milagre na vida da menina, trazendo ela de volta à vida. Ela tinha 12 anos, ressuscitando a menina. Por quê? Porque o pai foi buscar Jesus. Então, essa oração é a mesma coisa. Você está aqui comigo buscando Jesus para ele fazer um milagre na sua família. E eu peço que você escreva aqui nos comentários do canal qual é o milagre que você quer que Jesus faça na sua família. Qual é o milagre? Então escreva, vem aqui embaixo, escreva direitinho, olha, o milagre na minha família é esse e nós estaremos orando. Quando terminar a oração, você vai ficar comigo, porque eu vou ler até uma mensagem de uma pessoa que Deus fez um milagre na vida do neto dela. Deus fez um milagre mesmo, porque ela também orou, porque ela também buscou. Do mesmo jeito que Deus fez no neto dela, Deus vai fazer também na sua família. Eu vou fechar os meus olhos e você agora, onde você estiver aí, por favor, se for possível, feche também os seus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que agora nós entramos na Tua presença para a nossa oração especial pela família. Oração para o Senhor fazer um milagre na família. No passado, aqueles que tinham problemas com os seus familiares, eles iam até o Senhor pedir ajuda. E o Senhor fazia os milagres acontecerem. Como foi o caso de Jairo. Jairo, que tinha sua filhinha, que de repente ficou muito doente. E o desespero havia tomado conta dele e da esposa. Então ele, se lembrando, ele foi procurar o Senhor. E quando ele encontrou o Senhor, ele pediu que o Senhor fosse com ele até em casa, para curar a filha dele. E o Senhor saiu e foi com ele. No meio do caminho, a tua palavra diz que vieram pessoas da casa dele trazendo uma má notícia, dizendo que
já não adiantava mais, pois a filha dele havia falecido. Quando o Senhor Jesus ouviu essa notícia, vendo o pai abalado, disse: Jairo, não temas, crê somente. E o Senhor foi até a casa dele. Chegando lá, as pessoas já estavam pranteando, chorando. Os vizinhos estavam lá, os conhecidos e os familiares. O Senhor entrou dentro da casa. Foi lá no quarto onde estava a menina de 12 anos. Pegou ela pela mão e a chamou. E na hora a menina se levantou. As lágrimas de tristeza, as lágrimas de desespero se transformaram em lágrimas de alegria. A bênção foi muito grande. Ah, meu Deus, da mesma maneira que o Senhor fez o milagre acontecer na vida de Jairo, na filhinha dele, eu tenho a certeza que o Senhor também fará o milagre acontecer na vida dessa pessoa que está orando comigo neste momento. Na vida desta mãe, deste pai, que está pedindo para o Senhor fazer um milagre no filho. Na vida desta avó, deste vô que pede pelo neto. Na vida dessa pessoa que está pedindo pelo seu irmão, pela sua irmã. Na vida deste filho, filha que pede pelos pais. Meu Deus, faz o milagre da cura. Se essa pessoa está pedindo a cura do seu familiar, então cura ele através do teu poder. Se essa pessoa está pedindo, meu Pai e meu Deus, a libertação de um vício, às vezes ela tem o familiar dela que tem o vício e todo mundo olha achando que é uma causa perdida. Assim como falaram para Jairo que já não adiantava fazer mais nada, porque a filha dele tinha falecido. Então muita gente olha para o familiar dessa pessoa que tem vício e fala: não adianta mais, não tem mais o que fazer por ele. Mas Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Os impossíveis dos homens é possível para o Senhor. E liberta então esse familiar do vício. Traga de volta para casa aquele que foi embora, aquele que está em outro lugar, aquele marido que largou a esposa, aquela esposa que largou o marido, inclusive os filhos. Traga de volta. Tira, meu Pai, toda a confusão, tira toda a perturbação deste lar e abençoe toda essa família, todo esse lar, todas essas pessoas que oram comigo neste momento. Meu Pai, eu apresento todos os pedidos de oração que são deixados aqui pela família, os milagres que o teu povo pede pela família. Não deixa essa pessoa desanimar, não deixa essa pessoa desistir, não deixa essa pessoa voltar para trás. Pois eu entrego a família dela nas tuas mãos e eu tenho a certeza do milagre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio. Agora respira fundo. Diga: graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu coloco a minha família nas mãos de Deus. E pela fé, o milagre já está acontecendo.
Amém? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Muito bem. Então, colocamos nas mãos de Deus a família. Agora, presta atenção, rapidinho, no testemunho que me mandaram no Instagram. Do jeito que Deus abençoou aqui, Deus também já está começando a abençoar a sua família. Então, quem me mandou, o nome dela é Berenice. E ela diz assim: Olá, pastor José Carlos. Eu venho aqui falar do milagre que Deus fez na vida do meu neto. 1 mês de vida. Ele foi diagnosticado com bronquiolite e foi internado numa situação muito grave. Depois de 3 dias, ele teve que ir para a intubação. Eu entrei em desespero, clamando ao Senhor pela cura do meu neto. E foi quando eu encontrei a oração do Salmo 6, que o Senhor tem no YouTube. Oração para os enfermos. Eu, então, comecei a orar pelo meu neto. Eu pegava a água que o Senhor consagra na oração e eu, então, passava na fotografia do meu neto. Pastor, graças a Deus, o meu neto ficou curado. Hoje ele está em casa com perfeita saúde. Foi um verdadeiro milagre. Muito obrigado, pastor José Carlos, pelos seus ensinamentos e que Deus continue te usando em nome de Jesus. Amém. Tá aqui, a Berenice. O netinho dela de 1 mês de vida passou mal, foi pro médico, era esse negócio aqui de bronquiolite, teve que ir para intubação, 1 mês teve que ir para intubação. O caso era grave, perigoso. Então a Berenice encontrou uma oração minha, que é a oração do Salmo 6, para quem está doente, e ouviu a oração pelo neto. Pelo neto. E na oração a gente pede para Deus consagrar água para a pessoa beber, então ela pegava água e passava na fotinha do neto. Deus colocou a mão, o neto foi curado, o neto dela agora, o netinho, está em casa em perfeita saúde. Então, da mesma coisa que eu falei de Jairo. Jairo estava com a filhinha, Jesus curou, porque ele foi buscar Jesus. Então, o que você deve fazer? Olha, todas as segundas-feiras, eu faço aqui no nosso canal no YouTube, 2 horas da tarde, a corrente da família. Então o nome já diz, é corrente da família. É para Deus abençoar a família. Aonde eu oro e aonde eu ensino como lidar com a família. Porque família não é só oração. Família, você tem que saber lidar com a sua família. Muita gente, ela até ora, mas ela não sabe como lidar com a família dela. Aqui no caso, a Berenice, no final, ela fala: obrigado, pastor José Carlos, pelos seus ensinamentos. Porque eu não só oro na segunda-feira, eu também ensino. Eu explico, olha, é assim com o filho, é assim no casamento, é assim no lar, é assim. Então eu convido você a fazer comigo toda segunda-feira, 2 horas da tarde aqui, a corrente da família. Se você no horário das 2 está trabalhando, a hora que você chegar em casa, você arrumar sua casa, você entra aqui no YouTube e procure a oração da corrente da família. Toda segunda-feira, uma oração diferente. É a corrente da família, é uma corrente. Então, faça isso, porque Deus, ele vai com certeza
abençoar. Se você está aqui e não é uma inscrita no canal, um inscrito, já se inscreve. Clica no botão inscrever-se, seu nome vai ser anotado e vai ser passado ali para o livro de oração depois, tá bom? Conhece alguém que está precisando de um milagre na família? Essa oração que eu acabei de fazer. Os milagres já estão começando a acontecer agora, em nome de Jesus. Conhece alguém? Pega essa oração e manda para esse alguém. Que Deus te abençoe. Em breve, eu tenho certeza que você vai me contar coisas boas, como a Berenice mandou lá no Instagram, o testemunho. Em breve você também vai me contar coisas boas a respeito da sua família. Deus te abençoe.